pessoas lindas do nono ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Sim, espero que estejam, porque hoje vamos falar de um assunto bem interessante: probabilidade, chance de alguma coisa acontecer. Gostaria de saber mais sobre isso? Ótimo! Então vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Nossos objetivos: conceituar probabilidade, e sim, é um conceito matemático. Espera aí. Reconhecer, compreender e calcular em experimentos aleatórios eventos dependentes. Significa que um vai depender do outro. Bora lá então, gente. Será possível encontrarmos uma placa de automóvel com a nossa data de nascimento? Você já pensou nisso? Você já reparou em placas de automóvel? Já, né? É uma boa distração quando você está viajando, se você não estiver dirigindo, claro, ok? E qual é a probabilidade disso acontecer? Será que pode ocorrer a sua data de nascimento bem linda lá na placa de algum automóvel? Será que sim? Será que não? Vamos ver o que é probabilidade, então. A probabilidade mostra as chances de uma situação que a gente chama de evento acontecer ou não. Vai chover hoje ou não vai? Qual é a chance de chover? Sem olhar para as situações meteorológicas, apenas para a chance matemática disso. Olha um exemplo aqui, ó. Ana e Jorge são irmãos e adotaram um cachorrinho. Quem aí tem animal de estimação? Muito bom, né? Eles combinaram que a cada semana um dos dois irmãos irá cuidar do cachorrinho. É assim, tem animalzinho, tem que cuidar, tá bom? Então fizeram um sorteio com um dado, um dadinho, onde o quê? Aquele que tirar o maior número será o primeiro a cuidar do cachorrinho, que se chamará Toby. Então eles estavam ansiosos para cuidar do cachorrinho e resolveram fazer esse sorteio no dado, ok? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu com essa situação. Então o Jorge foi o primeiro, ele lançou o dado e caiu 5. Oh, ele tirou um número bem alto, né? O dado vai de 1 a 6, então ele quase tirou o maior número. Ana ainda não lançou o dado. Qual deles você acha que tem mais chance de ficar com o Toby na primeira semana? Qual você acha? A Ana ou o Jorge? Vejamos quais as possibilidades que a Ana tem. Então o Jorge já jogou e caiu 5. Vamos ver o que vai acontecer. Sabemos que a Ana só vai ganhar se ela tirar 6, porque eles combinaram que era o maior número, lembra? Então, se ela tirar 6, ela vai ganhar. Se ela tirar 5, empata. Aí eles vão ter que jogar o dado novamente. E se der 4, 3, 2 ou 1, o Jorge é que ganha. A Ana perde. Então, vamos lá. Quando a Ana lança o dado, pode ocorrer o quê? Qualquer uma dessas 6 situações. Concorda comigo? Jogou o dado, tem chance de cair do número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, nós temos 6 possibilidades diferentes no total. E a cada possibilidade tem a mesma chance de ocorrer, ok? A mesma chance que tem de cair 4 é a chance que tem de cair o número 1 ou o número 6 ou qualquer um dos outros, tá bom? Então, dos 6 resultados possíveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, somente um é favorável para Ana, concorda comigo? Se o Jorge jogou 5, a única chance que ela tem de ganhar é se ela tirar 6, se ela jogar o dado e cair o número 6. Então, apenas uma possibilidade para ela ganhar, para ela vencer, que é o caso do número 6. Então, como é que acontece? Apenas 1 sobre 6, 1/6 das possibilidades são favoráveis a Ana. Num total de 6, apenas uma em 6. Você está compreendendo? Então, 1 sobre 6 é uma fração, e uma fração é uma divisão. Então, se a gente dividir o numerador pelo denominador, vai dar uma dízima periódica, ok? Mas existe esse resultado, 0,16666, que a gente aproxima para 1,67. Se a gente quiser transformar em porcentagem, a gente multiplica por 100, então vai ficar aproximadamente 16,7%. Então, 16,7% é a chance ou a probabilidade que nós chamamos de Ana ficar com o Toby na primeira semana, ou seja, dela vencer do irmão e ela que iria cuidar do Toby. Sabendo que Jorge obteve 5 ao lançar o dado.
Então, nós já temos essa informação, ok? Jorge lançou 5, ela tem apenas 16,7% de chance de ganhar do irmão para poder cuidar do cachorrinho na primeira semana, ok? Então, olha lá, como é que você determina a probabilidade de um fato, de uma situação, de um evento ocorrer, tá ok? A gente expressa por meio de uma razão. Razão é uma divisão matemática, lembra disso? Razão é uma divisão. Eu estou dividindo um número por outro. Então, quem que eu divido? Em cima, como numerador, nós temos todas as possibilidades favoráveis, aquilo que a gente quer que aconteça, ok? E no denominador, nós temos o total de possibilidades. Tudo que pode acontecer está no denominador. E exatamente a quantidade de eventos que eu quero, que é favorável, que é o que eu estou procurando, é o número que vai no numerador. Agora é hora de você registrar isso aqui, hein? Muito importante. Então, registra lá. Probabilidade é igual a chance do que você quer, ok? Das possibilidades favoráveis, dividido pelo total de possibilidades, ou seja, tudo que pode acontecer. Tranquilo, não ficou? É muito fácil, gente, muito tranquilo. Para isso, tem o exercício 1 para você. Vamos ver se a gente consegue trabalhar nele? Olha o que diz. Ainda sobre a situação de Ana e Jorge. Essa de quem que vai cuidar do cachorrinho, aqueles que vão jogar o dado varia de 1 a 6. Lembrou, né? Qual a chance de... Agora ele está perguntando na letra A. Qual a chance de haver um empate? O Jorge já jogou e já tirou 5. Qual é a chance de Ana jogar o dado e dar empate? E qual é a chance de Jorge vencer? Ou seja, se Jorge vence, Ana perde. Então, qual é a chance? Você consegue determinar a probabilidade? Lembrando que é uma razão. Razão é uma divisão, onde em cima vai exatamente a quantidade, as possibilidades favoráveis, o que você quer que aconteça. E no denominador, tudo o que pode acontecer. Eu vou dar um tempinho para você pensar e já volto. Conseguiu pensar na solução desse problema? Ele é bem tranquilo, lembrando que a gente calcula a probabilidade como uma razão, uma divisão, ok? Onde o numerador é a chance de ocorrer aquilo que você quer, as possibilidades favoráveis. E no denominador é tudo o que pode acontecer, todas as situações, o que eu quero e o que eu não quero, ok? Então vamos lá para o exercício da Ana e do Jorge. Na letra A, o que ele pedia? A chance de haver um empate. Então, quando que vai haver um empate? O Jorge já jogou o dado e já caiu 5. Então, qual é a chance de empatar?
é se Ana também jogar o dado e cair o número 5, ok? Aí os dois ficam empatados igualmente. Então vamos ver lá. Só existe uma chance. Então é se Ana jogar o dado e cair o número 5. É uma chance apenas. Então é 1 em 6. 1 é o que eu quero, a quantidade de possibilidades favoráveis. 6 é tudo que pode acontecer, ok? Então é 1 sobre 6. Se você divide 1 sobre 6, dá aproximadamente, por isso esse tiozinho ali em cima, tá bom? 0,16666, uma dízima periódica. Não tem problema. A gente arredonda, esses 6 aqui acabam virando 7. Então, 0,167. Essa é a possibilidade em decimal. Se você quiser transformar para porcentagem, porque a gente entende um pouco melhor, né? Você multiplica esse número por 100. Porcentagem se refere ao número 100. Então, vai dar 16,7%. Essa é a chance de dar empate. Uma chance apenas. Ela jogar o dado e cair o número 5. É uma chance apenas, tá bom? Não confunda o número 5 no dado com as quantidades de possibilidades de cair o número 5. É apenas um ladinho do dado que tem o 5, não é? Então tá bom. Conseguiu acertar? E a letra B? A letra B qual era? Qual é a chance de Jorge vencer? Então, dos 6 resultados possíveis para o lançamento de Ana, 4 são favoráveis para o Jorge. Ou seja, o Jorge já jogou, já caiu 5. Se a Ana jogar o dado e cair o número 1, ou cair o número 2, ou cair o número 3, ou cair o número 4, o Jorge ganha. Então, quantas possibilidades? 4. Então, 4 no meio de 6, ok? Então, 4 sobre 6, você pode simplificar essa fração 2 sobre 3, e se você divide 2 por 3, dá 0,66666. Também deu uma dízima, mas não tem problema, a gente arredonda o último 6 para 7 daí, tá bom? Então, multiplicando por 100 para ter porcentagem, para que a gente entenda melhor, vai dar 66,7% é a chance do Jorge vencer. Pois é, ele saiu ganhando, né? Jogou o dado e deu 5, 5 é quase o maior número, então as chances da Ana diminuíram, ok? E as de Jorge aumentaram. 66,7% de chance. Deu para entender? É muito simples, muito tranquilo, e só temos que lembrar desse detalhe, que quando eu divido, eu tenho um número decimal. Para que eu possa entender em porcentagem as chances, total é 100, né? A gente trabalha com o número 100 e você multiplica esse decimal sempre por 100. Lembrando que multiplicar por 100 é caminhar com a vírgula 2 casinhas, ó. Então vai estar aqui a vírgula, 2 casas para a direita. Você vai ter a porcentagem daí, ok? Deu para entender? Muito bem, então vamos caminhar. Joana tem na bolsa 3 cédulas de R$2. Então agora nós vamos pensar a questão de dinheiro aí, tá bom? Então ela tem 3 cédulas de R$2 e 2 cédulas de R$10, ok? Essa é a quantidade de notas que ela tem na carteira. Qual é a probabilidade de, ao retirar da bolsa 2 cédulas ao acaso, fecha os olhos, coloca a mão lá e tira 1, 2, ok? Essa que é a situação. Qual é a chance que ela obtenha a quantia de R$12? Então pensa aí, ela tem 3 cédulas de R$2 e 2 cédulas de 10, ok? Então ela tem 5 cédulas lá dentro, 5. Ele quer o seguinte, qual é a chance de se eu tirar uma cédula, não recolocar ela, e depois tirar outra, qual é a chance de sair exatamente a quantidade de R$12? Então vamos pensar aqui. Se ela colocar a mão dentro da bolsa, ela tem 2 possibilidades, né? Ou ela retira uma cédula de 10, tem mais de uma, mas é uma possibilidade, ou ela retira uma cédula de R$2. Concorda comigo que isso é tudo que pode acontecer? Ela pode pegar aquela cédula que está amassada, aquela que está arriscada, mas continua sendo a cédula de R$10 ou de 2. E daí na segunda retirada, se ela retirou da primeira vez uma cédula de 10, para fechar os R$12, ela tem que tirar uma de 2. Concorda comigo? 10 mais 2, R$12. E o contrário também. Se primeiramente ela tirou uma cédula de R$2, para fechar o 12, a segunda cédula tem que ser de 10. Aí fecha
os R$12 também. São essas duas situações que são favoráveis a nós, que fecha o que nós queremos, o que nós estamos propondo, que é R$12, tá bom? Então, olha lá. Primeira retirada, 10 e 2, ok? Ou a primeira retirada, 2 e 10. Então, vamos lá. Qual é a chance? Então, ela possui 3 cédulas de R$2 e 2 cédulas de R$10. Então, ao todo são quantas cédulas? 5 cédulas, né? Então, olha lá. Como é que nós vamos ter essa situação aqui? Só para você entender, ó. Então, eu tenho 6 no meio de 20 ali. Porque a chance que eu tenho, a probabilidade de eu pegar um 10, qual é? São 2 cédulas de 10. Então, são 2 no meio das 5 cédulas, ok? São 5 cédulas, 2 são de 10. Então, é 2 no meio de 5. E de eu pegar uma de 2 na segunda vez. Então, eu já tirei uma cédula, só tem 4. De R$2 são 3. Então, são 3 no meio de 4. Quando eu multiplico as duas, eu tenho 6 no meio de 20. Porque quando você quer uma coisa e a outra, você multiplica as duas probabilidades. Sabia disso? Então, multiplicando as duas, eu tenho 6 no meio de 20. E a mesma coisa acontece se inverter aqui, ok? Se primeiro for a de R$2 e depois a de 10. Então, é 2 vezes 6 em 20, que vai dar 12 em 20, que vai dar 60%, ok? 12 dividido por 120, 0,6, 60% disso acontecer. Então, quando você quer que uma coisa aconteça e a outra, você tem duas probabilidades, ok? Você vai multiplicar as duas, tá bom? Então, olha lá. Há duas maneiras de se obter R$12, ok? Duas, que é pegar 10 e pegar 12, ok? Elas são eventos que são dependentes, porque eu tiro uma cédula, sobra as outras 4 lá dentro. E eu dependo de quais são essas 4, ok? Para fechar esses R$12. Então, agora eu tenho a questão 2 para você. Pensa aí. Se for duas probabilidades, você vai ter que multiplicar as duas, tá bom? Então, olha lá. Em um bingo beneficente, as bolinhas numeradas de 1 a 75, ok? De 1 a 75. Expresse na forma percentual a probabilidade de as duas primeiras bolinhas sorteadas sem reposição. Então, eu tiro uma, não reponho ela, fica um restante lá. Então, se tinha 75, eu retiro uma, fica 74. E, sem reposição, apresentar em número par. Pensa aí um pouquinho, eu já volto.
E essa ficou fácil? Ficou tranquila, né? Olha lá, a primeira retirada. Quantos números pares eu tenho de 1 a 75? Eu tenho 37 números pares. Então, qualquer um desses 37 no meio dos 75 será par. Aí, depois da segunda retirada, vai diminuir para 74 a quantidade de números. Se eu retirei um número par, de 37 ficou apenas 36. Então, 36 no meio de 74 possibilidades. Se eu quero que as duas coisas aconteçam, eu preciso multiplicar as duas probabilidades. Multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Dividindo 0,24. Como eu quero percentual, 24%, multiplica por 100. Viu como fica tranquilo? Não fica difícil, né? Então, porcentagem será de 24%. E a última para você. A família de Karen comprou 6 números de uma rifa com 50 números diferentes. Qual a probabilidade de algum membro da família de Karen ser sorteado? Pensa aí que eu já volto. Esse também ficou tranquilo, não ficou? São 6 números no meio de 50. A chance deles serem sorteados, possibilidades favoráveis 6, tudo que pode acontecer 50. Então bora lá? 6 no meio de 50, você pode simplificar, 3 no meio de 25, 0,12. Percentual multiplica por 100, 0,12 vezes 100, 12% a chance da família da Karen ser sorteada, ok? Então olha lá, probabilidade, uma razão entre o que eu quero dividido por tudo que pode acontecer, ok? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula, galera. Até mais! Música